Pare tudo o que você está fazendo agora, porque nos próximos 47 segundos vou revelar o áudio que ficou oculto por décadas e que transformou pessoas comuns em ganhadores da loteria de forma consistente. Aqui está algo que vai deixar você de boca aberta. Existe uma gravação de áudio de Neville Goddard, um dos mestres mais poderosos do século XX, que contém uma técnica tão eficaz, tão poderosa, que aqueles que a utilizaram corretamente manifestaram prêmios milionários repetidas vezes. Não se trata de sorte nem de números mágicos. O que Neville revelou neste áudio não é simplesmente ouvir e esperar que algo aconteça. É uma técnica específica de imaginação controlada, na qual você aprende a sentir internamente que já possui o prêmio antes que ele seja anunciado. E a diferença entre imaginar que você poderia ganhar e imaginar com a certeza de que já ganhou vale exatamente milhões de dólares. Mas isso é o que realmente vai surpreender você. Neville não era um homem especial com poderes sobrenaturais. Ele simplesmente compreendeu uma verdade fundamental sobre como funciona a consciência humana que todos os outros ignoraram. E nos próximos minutos vou revelar exatamente o que este áudio contém e como usá-lo corretamente. Mas aviso desde já. Depois de aprender esta técnica, você nunca mais poderá ser a pessoa que apenas espera que as coisas deem certo, porque está prestes a descobrir que a esperança é, na verdade, inimiga da manifestação. Veja bem, após décadas de pesquisa em neurociência, física quântica e estudos sobre a consciência, posso lhe dizer com absoluta certeza científica que o que você chama de sorte não existe. O que você chama de acaso é uma ilusão. O que você chama de aleatório é, na verdade, um sistema ordenado com precisão que a maioria das pessoas simplesmente não entende. O universo não é um lugar caótico onde coisas boas acontecem aleatoriamente a pessoas sortudas. O universo é, na verdade, um gigantesco mecanismo de retroalimentação que responde constantemente a uma única coisa, seu estado interno de consciência. E aqui está a chave. Todas as pessoas que ganharam um prêmio importante na loteria utilizaram inconscientemente esse princípio que Neville ensinou. Elas simplesmente não sabiam que estavam utilizando. Mas você está prestes a aprender a usá-lo de forma consciente, deliberada e com precisão matemática, através do método exato que Neville compartilhou naquela gravação perdida que poucos realmente ouviram com compreensão. Isso é o que a maioria das pessoas não entende sobre ganhar na loteria. Elas escolhem números e depois rezam. Esperam que forças externas lhes sorriam, mas estou aqui para lhe dizer algo que revolucionará tudo o que você acha que sabe. Você já ganhou na loteria no estado de consciência em que sabe que é o vencedor, e estou prestes a lhe mostrar exatamente como viver nesse estado permanentemente, usando a técnica precisa que Neville revelou. Nessa gravação específica, Neville conta a história de um homem que veio vê-lo completamente desesperado. Ele havia perdido seu negócio. Sua família estava à beira da separação e ele não tinha absolutamente nada. Neville não lhe deu esperança. Não lhe disse que as coisas iriam melhorar. Ele lhe deu algo muito mais poderoso. Deu-lhe uma instrução específica que mudaria sua vida para sempre. Disse-lhe que todas as noites antes de dormir, ele deveria construir em sua imaginação uma cena específica em que já havia ganhado na loteria e o dinheiro já estava em seu poder. Mas aqui está o ponto crucial que aquele homem compreendeu e que transformou completamente seu destino. Neville não lhe pediu para visualizar o sorteio, não lhe pediu para imaginar-se comprando o bilhete, não lhe pediu para se ver comemorando no momento da vitória. Ele lhe pediu algo muito mais sutil e 1000 vezes mais poderoso. Pediu que ele construísse uma cena que aconteceria semanas ou até meses depois de ter ganhado, quando o dinheiro já estivesse completamente integrado à sua vida. Esse homem escolheu uma cena simples, mas profundamente eficaz. Ele se imaginou sentado em sua sala de estar completamente renovada, acariciando seu cachorro recém-adotado, olhando pela janela para seu novo jardim, enquanto sua esposa entrava sorrindo com sacolas de compras de lojas elegantes. Não havia drama na cena, não havia emoção exagerada,
Havia apenas a profunda tranquilidade de alguém cuja vida havia mudado completamente e que agora vivia com naturalidade sua nova realidade. Neville disse a ele para repetir essa cena todas as noites até que parecesse completamente natural, até que seu sistema nervoso não conseguisse distinguir entre o imaginário e o real. E aqui está o que aconteceu, que deixará sua mente completamente surpresa. Após apenas 3 semanas de prática consistente, esse homem sentiu um impulso inexplicável de comprar um bilhete de loteria em um posto de gasolina que nunca havia visitado antes, em um horário em que normalmente estaria em outra parte da cidade. Ele não analisou o impulso, não se perguntou por que, simplesmente agiu a partir desse conhecimento interior que havia cultivado noite após noite. Ele comprou o bilhete com números que simplesmente apareceram em sua mente sem nenhum esforço consciente. 4 dias depois ele ganhou $18 milhões. Mas quando Neville perguntou como ele se sentia, o homem disse algo extraordinário. Ele disse que não se sentia surpreso de forma alguma. Ele se sentia como se o universo finalmente tivesse se atualizado com o que ele já sabia ser verdade em seu interior. Preste atenção, porque o que vou revelar agora é a espinha dorsal de toda manifestação bem-sucedida, e especialmente de ganhar prêmios na loteria. A consciência é a única realidade. Todo o resto, sua conta bancária, seus bilhetes de loteria, sua situação financeira atual, são apenas sombras projetadas pela luz de sua própria consciência. Quando você muda sua consciência, quando você realmente muda seu estado interno de ser, as sombras não têm outra opção a não ser se reorganizar para refletir esse novo estado. Que eu vi com meus próprios olhos pessoas passarem da pobreza absoluta para a riqueza extraordinária da noite para o dia, não por meio de manipulação externa, não por meio de trabalho mais árduo ou inteligência superior, mas por meio de uma mudança simples, porém profunda em seu estado de consciência. Mulheres que não podiam pagar o aluguel se tornaram milionárias em questão de semanas. Homens que haviam perdido tudo encontraram fortunas que nem mesmo poderiam ter imaginado em seus sonhos mais loucos. E tudo se resume a esta verdade fundamental que Neville ensinou incansavelmente durante décadas. Você não obtém o que quer, você obtém o que é. Deixe-me explicar isso com uma clareza que vai cortar todas as ilusões que você mantém sobre como a realidade funciona. Quando você diz que quer ganhar na loteria, você está operando a partir de um estado de carência, de um estado de não ter, de um estado de necessidade. E o universo, sendo o mecanismo de retroalimentação perfeito que é, responde não às suas palavras, mas ao seu estado. Ele lhe dá mais carência, mais não ter, mais necessidade. Mas quando você assume o estado de ser alguém que já ganhou, quando você vive a partir dessa consciência, quando cada pensamento, cada sentimento, cada ação surge desse lugar de abundância realizada, então, e somente então, o universo começa a reorganizar todas as circunstâncias, todas as pessoas, todos os eventos para refletir esse estado interno. Deixe-me contar a história de Patrícia, que me procurou depois de ouvir aquele áudio de Neville e interpretá-lo completamente errado durante meses. Patrícia ouviu o áudio várias vezes, fez anotações, tentou aplicar a técnica, mas continuava fracassando. Ela veio até mim frustrada, irritada, sentindo-se enganada. Ela me disse que havia visualizado ganhar na loteria por 6 meses seguidos e nada havia acontecido. Perguntei-lhe para descrever exatamente o que estava visualizando. Ela me disse que todas as noites se imaginava no momento do sorteio, vendo os números aparecerem na tela um por um, coincidindo perfeitamente com os números do seu bilhete. Ela se via pulando de alegria, gritando, abraçando sua família, comemorando sua vitória. Ela me disse que fazia isso com tanta emoção que, às vezes, chorava de felicidade durante a visualização. Perguntei como ela se sentia depois dessas visualizações. Ela me disse que se sentia emocionada e esperançosa. E aí estava o problema. Era exatamente por isso que sua técnica não estava funcionando. Expliquei que a emoção exagerada e a esperança são, na verdade, evidências de que você não acredita que já tem isso. São evidências de que você está agindo a partir do desejo,
não da posse. Expliquei que Neville nunca ensinou a visualizar o momento da vitória. Ele ensinou a viver a partir do estado de já ter vencido, o que é completamente diferente. Eu lhe dei uma nova instrução. Pedi que parasse completamente de visualizar o sorteio. Em vez disso, pedi que construísse uma cena simples que aconteceria 3 meses depois de ter ganhado. Uma cena em que a novidade já tivesse passado, em que o dinheiro já estivesse integrado à sua vida, em que ela simplesmente estivesse vivendo como a pessoa rica que já era. Patrícia escolheu imaginar-se fazendo algo extraordinariamente simples. Ela se imaginou em sua nova casa, em sua nova cozinha, preparando café pela manhã enquanto ouvia música suave, olhando pela janela para seu jardim privado. Não havia drama, não havia emoção exagerada. Havia apenas a paz profunda de alguém cuja vida havia mudado e que agora vivia com naturalidade nessa nova realidade. Pedi que ela sentisse a textura da xícara de café em suas mãos, que ouvisse o som específico da cafeteira, que sentisse o aroma do café recém-feito, que sentisse o calor do sol da manhã entrando pela janela, que experimentasse o profundo sentimento de satisfação e paz que vem de saber que todas as suas necessidades estão completamente satisfeitas. Na primeira noite, Patrícia me ligou confusa. Ela me disse que a cena parecia entediante, em comparação com suas visualizações anteriores, cheias de emoção. Eu disse a ela que isso era exatamente o sinal de que ela estava fazendo corretamente. A verdadeira riqueza não é dramática. A verdadeira riqueza é natural, tranquila, integrada. Pedi que ela persistisse. Durante 2 semanas, Patrícia praticou essa cena todas as noites antes de dormir. No início, ela teve dificuldade para manter a concentração. Sua mente divagava, ela duvidava. Se perguntava se algo tão simples poderia realmente funcionar, mas continuou porque algo dentro dela dizia que desta vez era diferente. Depois de 2 semanas, algo extraordinário começou a acontecer. Patrícia começou a se sentir rica durante o dia, não porque tivesse ganhado dinheiro, não porque suas circunstâncias externas tivessem mudado, mas porque seu estado interno havia mudado. Ela começou a tomar decisões a partir de um lugar de abundância. Quando ia ao supermercado, ela não comprava mais apenas o mais barato, mas comprava o que realmente queria. Ela não gastou dinheiro que não tinha, simplesmente agia a partir de um estado mental diferente. Quando surgiam problemas financeiros, em vez de entrar em pânico como costumava fazer, ela os lidava com a calma de alguém que sabe que os recursos estão sempre disponíveis. 3 semanas depois de começar a técnica correta, Patrícia sentiu um impulso de comprar um bilhete de loteria. Não era um impulso desesperado como antes. Era simplesmente um conhecimento tranquilo de que ela deveria fazer isso. Ela comprou o bilhete quase distraída, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nem mesmo olhou os números com muita atenção, simplesmente confiou. 5 dias depois, ganhou os $4.200.000. Quando me ligou para contar, sua voz não tremia de emoção. Estava tranquila, quase serena. Disse-me exatamente o que eu sabia que diria. Disse-me que sentia que isto era simplesmente a manifestação física do que ela vinha experimentando internamente durante semanas. Disse-me que a vitória não parecia uma surpresa, parecia uma confirmação. Agora deixe-me explicar exatamente por que a técnica de Patrícia funcionou, enquanto suas tentativas anteriores falharam miseravelmente. A chave está em compreender a diferença entre desejar e assumir. Quando você deseja algo, está constantemente consciente de que não o tem. O próprio desejo é evidência de ausência. Cada vez que você pensa em como gostaria de ganhar na loteria, está realmente afirmando que não ganhou. Você está vivendo a partir de um estado de carência, mas quando você assume algo, quando vive a partir dessa suposição, está operando a partir de um lugar completamente diferente. Você não está tentando conseguir algo, você está sendo alguém. E essa distinção muda absolutamente tudo. Nebilo explicou isso de uma maneira tão bonita naquele áudio que poucas pessoas realmente compreendem. Ele disse que a imaginação não é algo que você usa para obter coisas. A imaginação é o meio pelo qual você cria sua realidade constantemente, quer você saiba disso ou não.
Neste exato momento, sua imaginação está criando sua experiência futura. Se você se imagina como alguém que provavelmente não vai ganhar na loteria, se você assume que as probabilidades estão contra você, se você acredita que ganhar é algo que acontece com outras pessoas, mas não com você, então essa imaginação, essa suposição, está criando ativamente essa realidade futura de não ganhar. Mas se você mudar essa imaginação, se começar a assumir que já é um vencedor, se viver a partir desse estado, mesmo que suas circunstâncias externas ainda não reflitam isso, então essa nova imaginação deve, por lei natural, se manifestar em sua experiência física. Não é mágica, não é fé cega, é simplesmente como funciona a consciência humana e sua relação com a realidade. Deixe-me compartilhar com você a história de Marcos, que levou essa compreensão a um nível ainda mais profundo. Marcos havia estudado os ensinamentos de Neville por anos. Ele havia lido todos os seus livros. Ele havia ouvido todas as suas gravações disponíveis, mas foi só quando ele ouviu aquele áudio específico sobre ganhar na loteria que algo clicou em sua compreensão. Naquele áudio, Neville enfatizava algo que Marcos havia ignorado durante anos de estudo. Neville dizia que você não deve imaginar o processo de como seu desejo se manifestará. Você não deve se preocupar com a ponte de incidentes. Você não deve tentar planejar ou controlar como as coisas acontecerão. Seu único trabalho é assumir o estado do desejo realizado e permanecer fiel a essa suposição, não importa o que as aparências externas digam. O como se encarregará de si mesmo, de maneiras que sua mente consciente nunca poderia planejar ou prever. Marcos decidiu fazer um experimento. Ele decidiu que, durante 30 dias completos, viveria como se já tivesse ganhado milhões de dólares. Ele não iria gastar dinheiro que não tinha, não iria agir de forma irresponsável, mas internamente, em sua imaginação, em seu estado de consciência, ele viveria como um milionário. Cada decisão que tomasse, cada pensamento que tivesse sobre dinheiro, viria desse lugar de abundância realizada. Os primeiros dias foram difíceis. Sua mente lógica se rebelava constantemente. Dizia que ele estava sendo ridículo, mostrava sua conta bancária vazia, lembrava-o de suas dívidas. Mas Marcos persistiu. Sempre que percebia um pensamento de carência, ele o substituía conscientemente pelo sentimento de abundância. Sempre que se pegava preocupado com dinheiro, ele parava e se perguntava como alguém com milhões de dólares se sentiria nessa situação. Algo extraordinário começou a acontecer por volta do 10º dia. Marcos percebeu que seu estado habitual de ansiedade em relação ao dinheiro havia desaparecido completamente. Não porque suas circunstâncias tivessem mudado, mas porque sua relação interna com o dinheiro havia mudado. Ele se sentia rico, se sentia seguro, se sentia abundante, e a partir desse estado, começou a tomar decisões completamente diferentes. Ele recebeu uma oferta de emprego, que normalmente teria aceitado por desespero, mas a partir de seu novo estado de abundância, reconheceu que o trabalho estava muito abaixo do seu valor e o recusou com confiança. Uma semana depois, recebeu uma oferta muito melhor que triplicava o salário da primeira. Mas isso não foi o mais surpreendente. O mais surpreendente veio no dia 23 de seu experimento. Marcos estava em uma cafeteria lendo um livro quando ouviu duas pessoas conversando na mesa ao lado. Elas estavam discutindo sobre a loteria, e uma delas mencionou que havia ganhado pequenos prêmios várias vezes, usando um método específico de seleção de números, baseado em datas significativas transformadas matematicamente. Marcos não era alguém que normalmente ouvia conversas alheias, mas algo naquela conversa chamou sua atenção de uma maneira que ele não conseguia explicar. Ele se aproximou dos homens e educadamente perguntou sobre o método deles. Passaram a hora seguinte conversando. Os homens eram matemáticos aposentados que haviam estudado padrões em sorteios de loteria durante décadas. Eles não prometiam garantias, mas haviam desenvolvido um sistema que aumentava ligeiramente as chances de ganhar prêmios menores de forma consistente, o que com tempo e persistência poderia levar a ganhos significativos. Mas aqui está o que é realmente notável.
Um dos homens mencionou que havia acabado de ganhar um prêmio de os 12 milhões 2 semanas antes e estava comemorando discretamente com seu amigo. Marcos contou a eles sobre sua experiência de 30 dias, vivendo como um milionário. Os homens se entreolharam e sorriram. Disseram que haviam feito algo semelhante anos atrás, não conscientemente como um experimento, mas naturalmente, depois de estudar probabilidades por tanto tempo que começaram a se sentir como vencedores inevitáveis. O homem que havia ganhado recentemente disse algo a Marcos que mudaria sua vida. Ele disse que compartilhar o sistema não diminuiria suas próprias chances de ganhar, porque as loterias não funcionam com escassez, mas com probabilidades infinitas. Ele deu a Marcos não apenas o sistema matemático, mas algo muito mais valioso. Ele lhe deu a mentalidade de um vencedor consistente. Ele explicou que a maioria das pessoas joga na loteria por desespero ou esperança tola, mas os vencedores consistentes jogam a partir de um lugar de inevitabilidade tranquila. Eles sabem que as probabilidades, embora longas, continuam sendo probabilidades. Eles sabem que alguém tem que ganhar e treinaram sua mente para assumir que esse alguém são eles. Não de uma forma arrogante ou egocêntrica, mas de uma forma tranquila e centrada, que vem de compreender verdadeiramente como a probabilidade funciona quando combinada com a intenção consciente. Marcos continuou seu experimento de 30 dias, mas agora com uma nova dimensão. Ele aplicou o sistema matemático que havia aprendido, mas o fez a partir do estado de consciência que havia cultivado. Ele não jogava esperando ganhar, jogava sabendo que já era um vencedor. Os números que escolhia não eram aleatórios nem cheios de esperança. Eram escolhas conscientes feitas a partir de um lugar de certeza interior. No dia 28 de sua experiência, Marcos ganhou R$ 800 mil em um sorteio regional. Não era o prêmio maior que ele havia imaginado, mas era suficiente para transformar completamente sua vida. E aqui está o mais extraordinário. Marcos não parou por aí. Ele continuou vivendo a partir do estado de abundância. Ele continuou aplicando tanto a técnica interna que havia aprendido com Neville, quanto o sistema externo que havia aprendido com os matemáticos. 4 meses depois, ganhou os 3.400 mil. 8 meses depois disso, ganhou os 200 mil. Marcos havia se tornado o que os especialistas em loteria chamam de ganhador em série, mas não por sorte ou por simples matemática. Ele se tornou um vencedor em série porque dominou algo muito mais fundamental. Ele dominou sua própria consciência, aprendeu a viver permanentemente a partir do estado de abundância realizada. Agora, deixe-me levá-lo mais a fundo na compreensão de por que essa técnica funciona com uma eficácia que desafia as explicações convencionais. Seu subconsciente não pensa em termos de passado, presente ou futuro. Ele não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Quando você imagina algo com detalhes sensoriais e sentimentos suficientes, seu subconsciente aceita isso como um fato real e começa a trabalhar incansavelmente para criar as circunstâncias que correspondem a essa realidade imaginada. Isso não é uma teoria mística. Isso foi verificado repetidamente por pesquisas em neurociência. Quando você imagina vividamente uma experiência, as mesmas áreas do seu cérebro são ativadas, que seriam ativadas se você estivesse realmente vivendo essa experiência. Seu sistema nervoso responde à imaginação vividamente experimentada da mesma forma que responde à experiência física real. Atletas olímpicos têm usado esse princípio há décadas. Eles se imaginam executando suas rotinas perfeitamente e seus músculos realmente desenvolvem memória muscular. A partir dessas sessões de imaginação, cirurgiões praticam procedimentos complexos em sua imaginação antes de realizá-los fisicamente, e suas mãos se movem com maior precisão durante as cirurgias reais. Se a imaginação pode criar essas mudanças físicas mensuráveis, por que seria diferente quando se trata de criar as circunstâncias que o levarão a ganhar na loteria? Deixe-me contar-lhe sobre uma mulher chamada Helena, que compreendeu esse princípio em um nível tão profundo que transformou não apenas sua situação financeira, mas toda a sua vida.
Helena era enfermeira, trabalhava em turnos duplos apenas para pagar as contas e estava completamente exausta física e emocionalmente. Ela tentava comprar bilhetes de loteria ocasionalmente há anos, sempre com a esperança de que talvez dessa vez fosse diferente. Nunca foi. Um dia, uma paciente idosa no hospital lhe deu um conselho que mudaria tudo. A paciente, uma mulher de 82 anos chamada Rose, havia ganhado na loteria 3 vezes na vida, com prêmios que variavam de 500 mil a milhões de dólares. Helena, curiosa, perguntou qual era o seu segredo. Rose riu e disse que não havia segredo, apenas compreensão. Ela explicou que a primeira vez que ganhou foi completamente por acaso. Ela não estava tentando manifestar nada, apenas estava passando por um período difícil em sua vida e desenvolveu o hábito de sonhar acordada com uma vida melhor enquanto fazia as tarefas domésticas. Não eram fantasias extravagantes, eram imaginações simples e detalhadas de como seria sua vida se tivesse dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Ela se imaginava comprando verduras frescas no mercado sem ter que olhar os preços. Imaginava-se pagando as contas sem ansiedade. Imaginava-se ajudando seus filhos com suas despesas sem ter que sacrificar suas próprias necessidades. Essas imaginações se tornaram tão habituais, tão naturais, que ela começou a sentir como se já vivesse essa vida. E então, sem planejar conscientemente, comprou um bilhete de loteria por impulso e ganhou seu primeiro prêmio. Na segunda vez que ganhou, anos depois, Rose já havia gasto a maior parte do primeiro prêmio ajudando sua família e vivendo confortavelmente, mas havia aprendido algo com a primeira vitória. Ela havia aprendido que seu estado interno de se sentir abundante havia precedido a manifestação externa. Então, quando quis ganhar novamente, ela não apenas comprou bilhetes esperando ganhar, mas primeiro cultivou novamente aquele estado interno de abundância, aquela sensação de já ter o suficiente, e só então agiu comprando bilhetes. Na terceira vez que ganhou, Rose havia aperfeiçoado completamente sua compreensão. Ela sabia com certeza que sua consciência criava sua realidade. Sabia que se pudesse assumir completamente o estado de ser rica e viver a partir desse estado, até que se sentisse completamente natural, a manifestação externa inevitavelmente se seguiria. E assim foi. Helena ouviu essa história com ceticismo no início, mas algo na maneira tranquila e completamente sem drama, com que Rose a contava, fez com que ela prestasse atenção. Rose não estava tentando convencê-la de nada, apenas compartilhando sua experiência como um fato. Ela disse a Helena que se realmente quisesse ganhar na loteria, precisava parar de querer e começar a assumir. Ela precisava parar de esperar que isso acontecesse e começar a viver como se já tivesse acontecido. Helena decidiu tentar. Mas, assim como Patrícia antes dela cometeu erros no início, ela se imaginava ganhando e comemorando, se imaginava comprando casas e carros, se imaginava dizendo ao chefe que estava se demitindo em um momento dramático e nada acontecia. Após 2 meses de tentativas frustradas, Helena voltou a falar com Rose. Ela contou o que tinha feito e Rose imediatamente identificou o problema. Ela explicou que todas essas imaginações estavam cheias de emoção futura e drama, o que é exatamente o que indica que você ainda está no estado de desejar, em vez do estado de ter. Ela disse para Helena eliminar todo o drama, toda a emoção exagerada, todos os grandes gestos. Em vez disso, pediu que ela se imaginasse em um momento simples e cotidiano. Vários meses depois de ter ganhado, quando a novidade já tivesse passado e ela estivesse simplesmente vivendo sua nova vida normal. Helena escolheu imaginar uma tarde de domingo. Ela estava em seu novo apartamento modesto, mas perfeitamente adequado às suas necessidades, tomando chá na varanda enquanto lia um livro. Não havia nada de espetacular na cena. Apenas paz, conforto e a profunda satisfação de alguém cujas necessidades estão completamente satisfeitas. Ela praticou essa cena religiosamente todas as noites antes de dormir durante 6 semanas. As primeiras semanas foram frustrantes. Sua mente divagava constantemente. Ela duvidava.
Se perguntava se estava perdendo seu tempo, mas persistiu porque Rose a havia avisado que a persistência era absolutamente essencial. Ela havia dito que a maioria das pessoas desiste pouco antes de a manifestação estar prestes a ocorrer. Ela havia dito para confiar no processo, mesmo quando não visse evidências externas de mudança. Por volta da 5ª semana, algo mudou em Helena. A cena que ela vinha imaginando começou a parecer completamente real. Ela podia sentir o cheiro do chá, podia sentir a brisa em sua pele, podia ouvir os sons da cidade abaixo e, o mais importante, podia sentir aquela profunda paz e satisfação como se estivesse realmente lá. Seu sistema nervoso não distinguia mais entre o imaginário e o real. Foi então que começou a ponte de incidentes. Helena não sabia que era assim que Neville o chamava, mas experimentou exatamente o que ele havia descrito. Uma série de eventos aparentemente aleatórios começou a se desenrolar, cada um levando-a mais perto de sua manifestação. Primeiro, uma amiga mencionou casualmente que tinha visto um apartamento perfeito disponível em um prédio que normalmente estava completamente lotado. A amiga não sabia por que estava contando isso a Helena, que supostamente não tinha meios para se mudar, mas sentiu o impulso de mencionar. Em segundo lugar, Helena teve um sonho extraordinariamente vívido, no qual via números específicos. Não era algo que normalmente acontecia com ela. Ela não era alguém que prestava atenção aos sonhos. Mas esses números ficaram com ela. Ela os escreveu ao acordar, sem entender por quê. Terceiro, seu turno no hospital mudou inesperadamente, dando-lhe uma tarde livre em que normalmente estaria trabalhando. Ela se viu caminhando sem rumo por um bairro que raramente visitava. Passou por uma loja de conveniência e sentiu um forte impulso de entrar e comprar um bilhete de loteria. Ela usou os números do seu sonho. Não o fez com esperança ou emoção, mas com a mesma naturalidade com que teria comprado leite. 4 dias depois, ganhou 6.800 mil. Quando ligou para Rose para contar, a idosa simplesmente sorriu e disse que é claro que ela tinha ganhado. Ela disse que o resultado exterior sempre segue o estado interior, quando esse estado é mantido com persistência e naturalidade suficientes. Agora, deixe-me ser completamente claro sobre algo que é absolutamente crítico para o seu sucesso com essa técnica. Ela não funciona se você a aplicar mecanicamente. Ela não funciona se você simplesmente repetir as palavras ou visualizar as cenas sem sentimento real. O sentimento é o segredo. Neville disse isso repetidamente, a ponto de escrever um livro inteiro intitulado precisamente assim: Feeling is the secret. O sentimento é o segredo. O sentimento de já ter. O sentimento de ser. O sentimento da naturalidade do seu desejo realizado. É isso que imprime sua imaginação em seu subconsciente. Você pode visualizar por horas todos os dias, mas se não sentir a realidade do que está visualizando, estará simplesmente sonhando acordado, sem poder. É o sentimento que dá vida à imagem. É o sentimento que convence o seu subconsciente de que isso é real. E é o sentimento que cria a mudança magnética no seu campo de consciência que atrai as circunstâncias necessárias para a manifestação física. Deixe-me explicar isso com um exemplo que tornará a distinção cristalina. Imagine que você está atuando em uma peça de teatro. Se você simplesmente recitar suas falas sem emoção, sem realmente sentir o que seu personagem sente, o público não acreditará na sua atuação. Mas se você mergulhar completamente no personagem, se sentir o que o personagem sente, se viver e respirar como esse personagem, sua atuação será convincente não apenas para o público, mas para o seu próprio sistema nervoso. O mesmo se aplica à imaginação criativa. Você não está tentando enganar seu subconsciente. Você está tentando convencê-lo. E você o convence não apenas com palavras ou imagens, mas com o sentimento genuíno da realidade do seu desejo realizado. Quando você realmente sente que já é rico, quando sente a paz que vem com a segurança financeira, quando sente a naturalidade de ter abundância, seu subconsciente não tem outra escolha a não ser aceitar isso como verdadeiro e começar a manifestá-lo no mundo físico. Agora, deixe-me compartilhar a história de David,
que aprendeu essa lição da maneira mais dramática possível. David vinha estudando os ensinamentos de Nebil há mais de 1 ano. Ele havia praticado a técnica diligentemente. Ele se imaginava rico todas as noites. Ele visualizava com grande detalhe, mas nada acontecia. Ele estava frustrado, confuso e começando a duvidar de todo o sistema. Um dia, ele assistiu a uma palestra em que um aluno avançado de Neville estava falando. Durante a sessão de perguntas e respostas, David perguntou por que sua técnica não estava funcionando. O instrutor pediu que ele descrevesse exatamente o que estava fazendo. David explicou seu processo em detalhes. O instrutor ouviu atentamente e então fez uma pergunta simples que mudaria tudo para David. Ele perguntou: quando você se imagina rico, você realmente se sente rico ou apenas se vê sendo rico? David parou. Ele percebeu que estava se observando em sua imaginação, como se fosse um filme, como um espectador assistindo a uma cena em que ele era rico, mas não estava sentindo a experiência por dentro. Ele não estava sendo o homem rico em sua imaginação. Estava observando o homem rico de fora. O instrutor explicou que essa é uma das razões mais comuns pelas quais as visualizações não funcionam. As pessoas se imaginam na terceira pessoa como se estivessem assistindo a um filme de suas vidas melhoradas. Mas, para que a técnica funcione, você deve experimentá-la em primeira pessoa. Você deve ver através dos olhos da pessoa que já manifestou seu desejo. Você deve sentir o que essa pessoa sente. Você deve ser essa pessoa em sua imaginação. O instrutor deu a David um exercício específico. Ele disse que naquela noite, quando praticasse sua técnica, ele deveria se certificar de estar completamente dentro da cena, não vendo seu novo carro de fora, mas sentado dentro do carro, sentindo o volante em suas mãos, cheirando o interior de couro novo, ouvindo o motor, não vendo sua nova casa da rua, mas estando dentro da casa, sentindo a textura do piso sob seus pés, vendo a vista de suas próprias janelas. David aplicou essa correção naquela mesma noite. Pela primeira vez, ele realmente se sentiu rico em sua imaginação. Não porque parecia rico, mas porque estava experimentando a riqueza por dentro. Ele sentiu uma paz profunda, sentiu uma satisfação tranquila, sentiu a naturalidade de ter abundância e, com essa simples mudança, todo o seu processo de manifestação se acelerou dramaticamente. Em 2 semanas, David recebeu uma oportunidade de negócio completamente inesperada, que lhe permitiu ganhar mais dinheiro em 1 mês do que normalmente ganhava em 1 ano. Em 1 mês, ele conheceu alguém que lhe apresentou um investimento que triplicou seu dinheiro em 3 meses. E em exatamente 2 meses, desde que fez essa correção em sua técnica, David ganhou na loteria. Não foi o prêmio máximo, foram os 250. 000, mas foi o suficiente para confirmar completamente que a técnica funcionava quando aplicada corretamente. Mas o mais importante para David não foi o dinheiro, foi a confirmação de que ele tinha o poder de criar sua realidade conscientemente. Foi a compreensão de que ele não estava à mercê de circunstâncias externas. Foi o conhecimento de que sua consciência era a causa de sua experiência, não o efeito dela. E munido desse conhecimento, David continuou aplicando a técnica em todas as áreas de sua vida, com resultados consistentes e previsíveis. Agora, deixe-me abordar algo que você provavelmente está pensando neste momento. Você provavelmente está se perguntando por que nem todo mundo faz isso, se é tão eficaz. Por que as pessoas continuam lutando financeiramente se a solução é tão simples e a resposta é ao mesmo tempo óbvia e profunda? A maioria das pessoas não consegue manter o estado de consciência necessário por tempo suficiente para que ele se manifeste. Veja bem, viver a partir do estado de abundância realizada quando suas circunstâncias externas contradizem completamente esse estado requer um nível de disciplina mental que muito poucas pessoas estão dispostas a desenvolver. É fácil se sentir rico quando sua conta bancária está cheia. É fácil se sentir abundante quando você não tem preocupações financeiras, mas se sentir rico quando você está endividado, se sentir abundante quando você não sabe como vai pagar o aluguel
Isso requer um nível de controle da sua imaginação que a maioria das pessoas simplesmente não está disposta a desenvolver. A maioria das pessoas tenta a técnica por alguns dias, ou talvez algumas semanas. No início, ficam entusiasmadas e motivadas. Praticam diligentemente, mas depois olham para suas circunstâncias externas, que ainda não mudaram. Permitem que essas aparências as convençam de que a técnica não funciona e voltam ao seu antigo estado de consciência de carência e limitação, e nesse momento destroem todo o trabalho que tinham feito. Neville ensinou que as aparências externas são as últimas coisas a mudar. Primeiro, deve mudar o seu estado interno de consciência. Depois você deve manter esse estado, mesmo quando as aparências externas ainda não o refletirem. Somente depois de manter esse novo estado por tempo suficiente para que ele seja completamente impresso em seu subconsciente, somente então as mudanças externas começarão a aparecer. E essas mudanças virão de maneiras que sua mente consciente nunca poderia ter planejado ou previsto. Isso é o que separa os manifestadores bem-sucedidos daqueles que tentam e falham. Os bem-sucedidos entendem que há um intervalo de tempo entre o momento em que você planta a semente em sua imaginação e o momento em que você vê o fruto manifestado no mundo físico. Durante esse intervalo, você deve manter a fé, deve manter seu estado, deve permanecer fiel à sua suposição, mesmo quando tudo em seu mundo exterior lhe diz que você está sendo ridículo. Deixe-me contar-lhe sobre um homem chamado Thomas, que dominou esse aspecto do ensinamento melhor do que qualquer outra pessoa que eu conheci. Thomas perdeu o emprego. Sua casa estava sendo executada. Sua esposa estava deixando-o, e ele tinha dívidas que o afogariam pelo resto da vida se não fizesse algo drástico. Ele estava no ponto mais baixo de sua existência quando descobriu os ensinamentos de Neville. Ele leu tudo o que conseguiu encontrar, ouviu todas as gravações disponíveis e tomou uma decisão que a maioria das pessoas consideraria uma loucura absoluta. Ele decidiu que iria viver como um milionário em sua imaginação, independentemente do que acontecesse em seu mundo exterior. Ele decidiu que manteria esse estado com fé absoluta até que se manifestasse, não importando quanto tempo levasse. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis de sua vida. Suas circunstâncias externas pioraram antes de melhorarem. Ele perdeu sua casa, sua esposa o deixou, seus amigos achavam que ele havia enlouquecido quando lhes dizia que estava praticando uma técnica para se tornar rico através de sua imaginação. Mas Thomas não vacilou. Todas as noites ele se imaginava em sua nova vida de abundância. Todas as manhãs ele acordava no estado de ser rico. Durante o dia, independentemente do que acontecesse, ele lidava com cada situação da perspectiva de alguém que sabia que a abundância era inevitável. No 4º mês, algo começou a mudar. Thomas percebeu que não sentia mais desespero, não sentia mais medo. Mesmo estando sem casa, mesmo morando em seu carro, havia uma paz profunda dentro dele. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que sua situação atual era temporária, que sua verdadeira realidade já existia em sua consciência e que era apenas uma questão de tempo até que ela se manifestasse fisicamente. Foi nesse estado de certeza tranquila que Thomas comprou um bilhete de loteria com os últimos dólares que tinha. Ele não fez isso por desespero, não fez isso por esperança. Ele fez isso com o mesmo conhecimento tranquilo com que um agricultor planta sementes, sabendo que elas crescerão. 3 dias depois, ele ganhou 32 milhões de dólares. Mas quando os repórteres lhe perguntaram como se sentia, Thomas disse algo que os confundiu completamente. Ele disse que não se sentia como se tivesse ganhado na loteria. Ele sentia que a loteria finalmente havia alcançado sua realidade. Ele explicou que durante meses havia vivido como um milionário em sua imaginação, que se sentia rico mesmo quando morava em seu carro, que sabia com certeza que o dinheiro viria. O prêmio físico era simplesmente a manifestação do que já era real em sua consciência durante todo esse tempo. Essa é a compreensão que você deve alcançar se realmente quiser dominar essa técnica. O mundo físico é simplesmente um reflexo do seu estado de consciência. Quando você muda sua consciência,
Você planta a semente de um novo mundo físico, mas essa semente precisa de tempo para crescer. Ela precisa ser nutrida com sua fé, com sua persistência, com sua recusa em ser abalado por aparências contrárias. E quando finalmente floresce em manifestação física, parece um milagre para aqueles que não entendem o processo, mas é simplesmente o resultado natural e inevitável da lei da consciência. Agora deixe-me explicar algo técnico, mas absolutamente crucial, sobre como funciona o seu subconsciente. O seu subconsciente não consegue distinguir entre uma memória real e uma memória vividamente imaginada. Estudos de neurociência confirmaram isso repetidamente. Quando você imagina uma experiência com detalhes e emoção suficientes, seu cérebro cria vias neurais como se essa experiência tivesse realmente acontecido. Isso significa que quando você se imagina ganhando na loteria com vivacidade e sentimentos suficientes, você está literalmente criando em seu cérebro a mesma estrutura neural que existiria se você realmente tivesse ganhado. Seu sistema nervoso começa a operar como o sistema nervoso de um vencedor. Seu campo energético muda, sua frequência vibratória se eleva, e nesse estado elevado, você atrai naturalmente as circunstâncias, as pessoas e os eventos que correspondem a essa nova frequência. Isso não é misticismo. Isso não é pensamento mágico. É assim que seu cérebro funciona. É assim que seu sistema nervoso funciona. É assim que seu campo energético funciona. E quando você compreende isso, quando realmente entende o mecanismo, a técnica deixa de parecer impossível e começa a parecer inevitavelmente eficaz. Deixe-me compartilhar a história de uma mulher chamada Sofia, que levou essa compreensão para o próximo nível. Sofia era cientista, alguém treinada para pensar em termos de evidência e lógica. Quando ela encontrou os ensinamentos de Neville pela primeira vez, sua mente racional se rebelou. Tudo parecia muito místico, bom demais para ser verdade. Mas havia algo na maneira como Neville explicava seus princípios que ressoava com sua compreensão da neurociência. Sofia decidiu fazer seu próprio experimento controlado. Durante 6 meses, ela aplicaria a técnica exatamente como Neville a ensinava, mas também documentaria tudo meticulosamente. Ela tomaria notas detalhadas de seu estado interno todos os dias, registraria cada mudança em suas circunstâncias externas, procuraria padrões, analisaria os resultados como faria com qualquer experimento científico. Ela escolheu como meta ganhar pelo menos $1 milhão na loteria em 6 meses. Todas as noites ela se imaginava em uma cena específica, 3 meses depois de ter ganhado. Ela se via em seu laboratório particular, um laboratório que poderia pagar depois de ganhar, trabalhando em pesquisas que a apaixonavam, sem as restrições financeiras que sempre enfrentara. Durante as primeiras semanas, Sofia notou mudanças sutis, mas mensuráveis, em seu estado interno. Seu nível de ansiedade, que estava cronicamente alto devido a preocupações financeiras, começou a diminuir. A qualidade do seu sono melhorou. Seus padrões de pensamento mudaram de uma preocupação constante com dinheiro para uma paz tranquila sobre sua segurança financeira, mesmo quando suas circunstâncias externas não haviam mudado em nada, o que fascinou Sofia. O que a intrigou foi que essas mudanças internas ocorreram antes que houvesse qualquer evidência externa de que sua situação financeira iria melhorar. Seu sistema nervoso estava respondendo à imaginação como se fosse realidade. Isso confirmou para ela que o mecanismo descrito por Neville tinha uma base neurológica real. No segundo mês, começou a ponte de incidentes. Sofia recebeu uma oferta inesperada para dar uma palestra paga sobre sua pesquisa. Normalmente, essas palestras pagavam pouco, mas essa organização em particular ofereceu 10 vezes o valor usual. Ela não tinha explicação para o motivo. Eles simplesmente disseram que valorizavam muito seu trabalho. Pouco depois, um antigo colega com quem ela havia perdido contato anos atrás entrou em contato com ela. Ele estava trabalhando em uma startup de tecnologia e precisava de um consultor científico. Ofereceram a ela um contrato de consultoria que pagaria mais em 3 meses do que ela normalmente ganhava em 1 ano. Sofia aceitou
intrigada com o fato de essas oportunidades estarem surgindo justamente quando ela estava mantendo seu novo estado de consciência. Mas o evento mais significativo aconteceu no 4º mês. Sofia estava em uma conferência científica e conheceu um investidor que ficou fascinado com sua pesquisa. O homem disse que sempre quis apoiar a ciência inovadora, mas nunca tinha encontrado o projeto certo. Ele ofereceu financiamento completo para seu próprio laboratório privado, exatamente o que ela vinha imaginando em sua técnica noturna. Sofia quase recusou a oferta, pensando que era bom demais para ser verdade e que deveria haver algum truque, mas então se lembrou de seu compromisso com o experimento. Ela lembrou que Neville ensinava que a ponte de incidentes muitas vezes traz oportunidades que a mente lógica rejeitaria por parecerem boas demais. Ela decidiu aceitar. O contrato revelou-se totalmente legítimo. O investidor era simplesmente um homem rico que queria ver avançar a ciência que lhe interessava e tinha encontrado em Sofia o veículo perfeito para a sua filantropia. Mas aqui está a parte que realmente validou tudo para Sofia. Uma semana depois de assinar o contrato para o seu laboratório, ganhou a lotaria. Não foi $1 milhão como ela imaginava, foram 3.700 mil. Ao analisar os resultados de seu experimento, Sofia concluiu que a técnica de Neville funcionava por meio de vários mecanismos complementares. Primeiro, mudar seu estado interno de consciência literalmente reconfigura seu sistema nervoso, o que afeta como você percebe as oportunidades, como toma decisões e como os outros o percebem energeticamente. Segundo, manter um estado de abundância torna você mais propenso a correr riscos calculados e aproveitar oportunidades que normalmente rejeitaria por medo. Terceiro, há um componente que Sofia admitiu não poder explicar cientificamente, mas que experimentou claramente, uma forma de sincronicidade em que eventos aparentemente não relacionados se alinhavam de maneiras que facilitavam a manifestação de seu desejo. Sofia escreveu um artigo acadêmico sobre seu experimento, embora não tenha conseguido publicá-lo em uma revista científica tradicional devido à natureza subjetiva de alguns aspectos, mas compartilhou suas descobertas em conferências alternativas e milhares de pessoas replicaram seu experimento com resultados semelhantes. O que começou como ceticismo científico se tornou uma profunda confirmação pessoal de que a consciência realmente cria a realidade de maneiras que a ciência está apenas começando a compreender. Agora, deixe-me abordar uma pergunta que provavelmente está surgindo em sua mente. E se você tentar a técnica e ela não funcionar? E se você praticar fielmente por semanas ou meses e não vir resultados? Existem várias razões pelas quais isso pode acontecer, e é crucial que você entenda cada uma delas para poder evitar esses erros comuns. O primeiro erro e o mais comum é o que chamo de teste constante. É quando você pratica a técnica à noite, mas durante o dia verifica constantemente se ela já funcionou. Cada vez que você olha sua conta bancária esperando ver mais dinheiro. Cada vez que você verifica os resultados da loteria com esperança ansiosa. Cada vez que você se pergunta se a técnica está funcionando, você está realmente afirmando que ela ainda não funcionou. Você está vivendo em um estado de espera, em vez de um estado de posse. Neville explicou isso lindamente. Ele disse que quando você planta uma semente no solo, não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Você confia que a semente está fazendo seu trabalho invisível debaixo da terra. Você só precisa regá-la e dar tempo a ela. O mesmo se aplica à semente que você planta em sua imaginação. Você deve confiar que ela está funcionando. Você deve nutri-la com sua fé contínua e deve dar tempo para que ela se manifeste, sem desenterrá-la constantemente com sua dúvida e sua ansiedade. O segundo erro comum é o que chamo de imaginação dividida. É quando você imagina seu desejo realizado à noite, mas durante o dia imagina todos os tipos de cenários negativos. Você se imagina sem conseguir pagar as contas. Você se imagina perdendo sua casa. Você se imagina envelhecendo na pobreza. Cada uma dessas imaginações negativas é tão poderosa quanto sua imaginação positiva noturna. Se você passa 20 minutos à noite imaginando abundância,
Mas 3 horas durante o dia imaginando carência, qual você acha que vai prevalecer? Você deve ficar atento à sua imaginação durante todo o dia. Sempre que perceber que está imaginando algo que não quer, você deve parar imediatamente e redirecionar sua imaginação para o que você quer. Isso requer prática e disciplina, mas é absolutamente essencial. Sua imaginação está criando seu futuro constantemente. A questão não é se criar, mas o que você está criando com cada pensamento imaginativo que tem. O terceiro erro comum é o que chamo de técnica superficial. É quando você pratica a técnica mecanicamente, sem sentimento verdadeiro. Você simplesmente visualiza as imagens como se estivesse assistindo televisão, mas não sente realmente a realidade do que está imaginando. Lembre-se, o sentimento é o segredo. As imagens por si só não têm poder. É o sentimento que impregna essas imagens, que lhes dá vida e poder manifestador. Deixe-me compartilhar a história de um homem chamado Richard, que lutou com esse erro durante meses antes de finalmente compreendê-lo. Richard vinha praticando a técnica exatamente como lhe havia sido ensinado, ou assim ele pensava. Todas as noites, ele imaginava ter ganhado na loteria. Ele via as imagens claramente. Ele se via em sua nova vida. Mas após 4 meses de prática constante, nada havia mudado em sua vida externa. Frustrado, Richard procurou a ajuda de um mestre experiente nos ensinamentos de Neville. O mestre pediu que ele praticasse sua técnica enquanto ele observava. Richard fechou os olhos e começou sua visualização. Após alguns minutos, o mestre o interrompeu. Ele perguntou como ele se sentiu durante a visualização. Richard disse que se sentira neutro, concentrado em manter as imagens claras. O mestre explicou que ali estava o seu problema. Disse-lhe que imagens claras, sem sentimento profundo, são como palavras sem emoção, tecnicamente corretas, mas sem poder para mover ou persuadir. Deu a Richard um exercício específico. Pediu-lhe que primeiro se lembrasse de um momento na sua vida em que se sentira verdadeiramente seguro, verdadeiramente em paz, verdadeiramente satisfeito. Pediu-lhe que mergulhasse na memória desse sentimento até que pudesse senti-lo vividamente em seu corpo. Então, enquanto mantinha esse sentimento, pediu-lhe que construísse sua cena imaginária. Não que tentasse criar o sentimento a partir da cena, mas que trouxesse o sentimento para a cena, que usasse a cena como um veículo para o sentimento. Em vez de esperar que a cena criasse o sentimento, Richard tentou o exercício e experimentou uma mudança dramática. Pela primeira vez, sua imaginação se sentiu viva. Pela primeira vez, seu corpo respondeu como se estivesse realmente vivendo a experiência que estava imaginando. E com essa mudança, todo o seu processo de manifestação se transformou. Em apenas 2 semanas após fazer essa correção, Richard experimentou uma série de sincronicidades notáveis. Ele conheceu alguém que lhe falou sobre uma oportunidade de investimento que triplicou seu dinheiro em 1 mês. Recebeu uma oferta de emprego com um salário significativamente mais alto e, finalmente, 6 semanas depois de aprender a infundir sua imaginação com sentimento genuíno, ganhou na loteria, não o prêmio principal, mas sim mais do que o suficiente para transformar completamente sua situação financeira. O quarto erro comum é o que chamo de suposição condicional. É quando você diz coisas como: se eu ganhar na loteria, então serei feliz. Ou quando eu tiver o dinheiro, então me sentirei abundante. Mas isso inverte completamente o processo. Você não ganha na loteria e depois se sente rico. Você se sente rico primeiro, e isso cria as circunstâncias que incluem ganhar na loteria. Seu sentimento de abundância não pode depender da manifestação externa. A manifestação externa depende do seu sentimento interno. Você deve se sentir abundante agora, neste momento, sem nenhuma evidência externa. Você deve se sentir rico agora, mesmo que sua conta bancária esteja vazia. Você deve sentir a paz e a segurança da abundância agora, mesmo que esteja cercado de contas não pagas. Esse sentimento incondicional é o que cria a mudança em sua consciência, que então se manifesta como mudança em suas circunstâncias. O quinto erro comum é o que chamo de abandono prematuro. É quando você pratica a técnica por algumas semanas,
não vê resultados imediatos e decide que ela não funciona. Mas lembre-se, há um intervalo de tempo entre o plantio e a colheita. Se você planta uma macieira, não espera maçãs na semana seguinte. Você confia que a árvore está crescendo, mesmo quando não consegue ver nenhuma mudança na superfície. O mesmo se aplica à sua semente imaginativa. Depois de plantar a semente em sua consciência, depois de assumir o estado de seu desejo realizado, essa semente está trabalhando sob a superfície de sua consciência. Ela está reorganizando seu mundo interno, o que inevitavelmente levará à reorganização de seu mundo externo. Mas você deve dar tempo ao tempo, deve ser paciente, deve manter sua fé mesmo quando ainda não vê evidências externas. Neville contou a história de um homem que plantou sementes imaginativas para uma vida completamente nova. Ele praticou sua técnica fielmente durante 9 meses, sem ver nenhuma mudança externa. No 10º mês, tudo mudou de repente e dramaticamente. Ele recebeu oportunidades que não poderia ter imaginado. Conheceu pessoas que mudaram sua vida. Sua situação financeira se transformou completamente. Tudo o que ele havia imaginado se manifestou em uma rápida cascata de eventos sincronizados. Quando lhe perguntaram por que ele achava que tinha demorado tanto, o homem disse algo profundo. Ele disse que percebeu que os primeiros 9 meses não tinham sido tempo perdido. Tinham sido o tempo necessário para que ele realmente se tornasse internamente a pessoa que poderia receber e lidar com essas bênçãos. Ele disse que, se as bênçãos tivessem chegado no 1º mês, ele provavelmente as teria arruinado, porque não estava internamente pronto. O tempo de espera tinha sido, na verdade, um tempo de preparação. Essa é uma compreensão importante. Às vezes, o intervalo entre a semente imaginativa e a manifestação física não é um atraso sem sentido. É um período de preparação durante o qual você está sendo transformado internamente para poder receber o que tem pedido. Se ganhar na loteria, requer que você se torne o tipo de pessoa que pode lidar com milhões de dólares de forma responsável. Então, sua consciência precisa de tempo para fazer essa transformação. Confie no processo. Confie no tempo. Confie que se você mantiver seu estado de consciência, se permanecer fiel à sua suposição, a manifestação virá no momento perfeito e, quando vier, você estará completamente preparado para recebê-la. Agora, deixe-me compartilhar com você uma técnica avançada que poucos conhecem, mas que pode multiplicar exponencialmente o poder da sua prática imaginativa. Essa técnica foi mencionada apenas brevemente por Neville em algumas de suas palestras menos conhecidas, mas aqueles que a aplicaram experimentaram resultados extraordinários. A técnica é chamada de revisão imaginativa e funciona assim. No final de cada dia, antes de começar sua técnica principal de imaginação do desejo realizado, revise seu dia mentalmente, mas não apenas lembrando o que aconteceu. Revise o dia imaginativamente, alterando qualquer evento que você não gostou para refletir o resultado que você teria preferido. Se você teve uma conversa difícil em que se sentiu pequeno ou inadequado, revise essa conversa em sua imaginação, mas desta vez vendo a si mesmo lidando com ela com confiança e graça. Se você experimentou rejeição ou decepção, revise esse evento, mas desta vez experimentando aceitação e sucesso. Se você se sentiu pobre ou limitado em qualquer momento durante o dia, revise esse momento, mas desta vez sentindo-se abundante e livre. Por que isso funciona? Porque seu subconsciente não distingue entre o que realmente aconteceu e o que você imagina vividamente que aconteceu. Quando você revisa seu dia e transforma os eventos negativos em positivos em sua imaginação, você está literalmente reprogramando seu passado no nível subconsciente. Você está reescrevendo a história emocional que seu subconsciente usa para criar seu futuro. Se você termina cada dia com experiências de limitação e carência, seu subconsciente usa essas experiências para criar mais limitação e carência amanhã. Mas se você termina cada dia tendo revisado e reescrito essas experiências em termos de abundância e sucesso, seu subconsciente usa essas experiências revisadas para criar mais abundância
e sucesso. Deixe-me contar-lhe sobre uma mulher chamada Isabela, que usou essa técnica com resultados surpreendentes. Isabela trabalhava em um ambiente muito negativo. Seu chefe era cruel, seus colegas eram competitivos de maneira destrutiva e todos os dias ela terminava se sentindo exausta e derrotada. Ela vinha tentando usar a técnica básica de Neville para manifestar um novo emprego, mas não estava funcionando. O problema era que todas as noites ela carregava consigo toda a negatividade e derrota do dia. Esses sentimentos pesados contaminavam sua prática imaginativa. Mesmo quando tentava se imaginar em um emprego melhor, o resquício emocional do dia interferia em sua capacidade de realmente sentir a realidade de seu desejo realizado. Então, Isabela aprendeu sobre a técnica de revisão. Todas as noites, antes de fazer sua prática principal, ela revisava seu dia inteiro. Ela pegava cada interação negativa com seu chefe e a revisava em sua imaginação, vendo a si mesma lidando com ela com dignidade e paz interior. Ela pegava cada momento em que se sentia pequena ou inadequada e o revisava, sentindo-se poderosa e competente. Ela não tentava mudar as ações das outras pessoas em sua revisão, simplesmente mudava suas próprias respostas e sentimentos. Depois de 2 semanas fazendo isso consistentemente, algo notável começou a acontecer. As pessoas em seu trabalho começaram a tratá-la de maneira diferente. Seu chefe, sem nenhuma mudança aparente em sua personalidade, parou de dirigir sua crueldade para Isabela. Seus colegas começaram a ser mais colaborativos e menos competitivos com ela. Isabela percebeu que, ao mudar sua resposta interna a essas pessoas em sua imaginação, ela havia mudado algo fundamental na forma como as percebia e, portanto, na forma como elas a percebiam. Ela havia quebrado o padrão de vítima e agressor que vinha operando. E com esse padrão quebrado, toda a dinâmica de seu ambiente de trabalho mudou. Mas isso não foi tudo. Com a negatividade do dia sendo revisada e transformada todas as noites, Isabela descobriu que sua prática principal de imaginar um novo emprego se tornou muito mais poderosa. Ela podia realmente sentir a realidade de seu desejo realizado, porque não estava mais carregada com o peso emocional do dia. 3 semanas depois de começar a técnica de revisão, ela recebeu uma oferta de emprego de uma empresa na qual nem sequer havia se candidatado. Alguém a havia recomendado. O trabalho era melhor em todos os sentidos do que ela havia imaginado. E aqui está a parte mais extraordinária. Quando Isabela deixou seu antigo emprego, vários colegas lhe disseram que haviam notado uma mudança nela nas últimas semanas. Disseram que ela parecia mais confiante, mais centrada, mais em paz. Eles não sabiam que ela não havia mudado nada externamente. A mudança tinha sido completamente interna, criada por meio de sua revisão imaginativa noturna. A técnica de revisão é especialmente poderosa para aqueles que estão tentando manifestar prosperidade financeira enquanto vivem atualmente em circunstâncias de carência. Todos os dias você provavelmente experimenta vários momentos que reforçam seu sentimento de não ter o suficiente. Talvez você veja o preço de algo e decida não comprá-lo. Talvez você receba uma conta e sinta ansiedade. Talvez você veja alguém com algo que deseja e sinta inveja. Cada um desses momentos é uma semente de carência que você planta em sua consciência. E se você não fizer nada para mudá-los, essas sementes crescerão e criarão mais experiências de carência em seu futuro. Mas se você revisar cada um desses momentos naquela noite, mudando-os em sua imaginação, para refletir abundância em vez de carência, então você planta sementes de abundância em seu lugar. Imagine que você viu algo que queria, mas decidiu não comprar por causa do preço. Naquela noite, revise esse momento. Imagine que você comprou facilmente, sem pensar no preço. Sinta a satisfação de poder ter o que deseja sem limitação. Imagine que você recebeu uma conta que lhe causou ansiedade naquela noite. Reveja esse momento. Imagine que você abriu a conta e sorriu, sabendo que tem mais do que o suficiente para pagá-la. Sinta a paz que vem com a abundância financeira. Faça isso com cada experiência de carência que você teve durante o dia.
Não leva muito tempo, talvez 10 ou 15 minutos, dependendo de quantos momentos você precisa revisar. Mas o efeito cumulativo de fazer isso todas as noites é transformador. Com o tempo, você reprograma completamente seu subconsciente, passando de um paradigma de carência para um paradigma de abundância. E quando seu subconsciente opera a partir da abundância, ele cria naturalmente experiências de abundância em sua vida física. Agora, deixe-me compartilhar com você outro aspecto crucial dessa prática que a maioria das pessoas ignora. Depois de ganhar na loteria em sua imaginação, depois de realmente viver a partir desse estado de abundância realizada, você deve agir no mundo físico de maneiras que sejam consistentes com esse estado. Não estou falando de gastar dinheiro que você não tem, estou falando de tomar decisões e ações que reflitam seu novo estado interno de consciência. Por exemplo, se você se sente verdadeiramente rico internamente, você poderia começar a se vestir de maneira um pouco mais elegante. Você não precisa comprar roupas caras, mas poderia cuidar melhor das roupas que você tem. Levá-las para lavar a seco, passá-las cuidadosamente. Pessoas ricas cuidam de sua aparência não porque são vaidosas, mas porque se respeitam e respeitam a maneira como se apresentam ao mundo. Você poderia começar a andar com mais confiança. As pessoas ricas andam com a cabeça erguida, os ombros para trás e um passo seguro. Não porque estejam tentando impressionar alguém, mas porque se sentem seguras internamente. Quando você se sente rico, quando se sente abundante, isso se reflete naturalmente em sua postura e presença. Você pode começar a falar de maneira diferente sobre dinheiro. Em vez de dizer constantemente coisas como "não posso pagar" ou "é muito caro", você pode começar a dizer coisas como "isso não é uma prioridade para mim no momento" ou "estou optando por investir meus recursos em outra coisa". Essas frases refletem abundância e escolha, em vez de carência e limitação. Deixe-me contar-lhe sobre um homem chamado Antônio, que transformou completamente a sua vida fazendo exatamente isso. Antônio vivia na pobreza. Trabalhava em vários empregos com salário mínimo apenas para sobreviver. Mas depois de aprender os ensinamentos de Neville, decidiu fazer uma experiência radical. Decidiu que agiria como uma pessoa rica em todas as áreas em que pudesse fazê-lo. Sem gastar dinheiro que não tinha, começou a limpar e organizar o seu pequeno apartamento até ficar impecável. Começou a vestir suas roupas de trabalho baratas de maneira impecável, sempre passadas, sempre limpas. Começou a andar e a falar com a confiança de alguém bem-sucedido. Começou a ser generoso em pequenas coisas, deixando gorjetas quando podia, ajudando os vizinhos quando precisavam, compartilhando o pouco que tinha com alegria, em vez de ressentimento. No início, Antônio não viu nenhuma mudança externa, mas percebeu uma profunda mudança interna. Começou a se sentir rico, apesar de não ter dinheiro. Começou a se sentir abundante, apesar de viver na pobreza. E a partir desse estado interno transformado, começou a ver oportunidades que nunca havia percebido antes. Alguém o recomendou para um emprego melhor. Um cliente em um de seus trabalhos ficou tão impressionado com seu profissionalismo que lhe ofereceu um cargo em sua empresa com o triplo do salário. Um pequeno investimento que ele havia feito anos atrás e esquecido de repente valeu 10 vezes mais. Em 6 meses, a vida externa de Antônio havia mudado para coincidir com seu estado interno transformado. E então, no 8º mês de viver como uma pessoa rica sem ter dinheiro de pessoa rica, Antônio ganhou na loteria. Mas o mais notável foi sua reação quando ganhou. Ele não enlouqueceu de emoção, não correu para comprar coisas extravagantes, simplesmente continuou vivendo com a mesma dignidade, o mesmo profissionalismo, a mesma generosidade que vinha cultivando durante meses. A única diferença era que agora suas circunstâncias externas coincidiam com seu estado interno. É isso que Neville quis dizer quando afirmou que você deve viver no fim. Você não vive no fim no futuro. Você vive no fim agora. Você vive a partir do estado de seu desejo realizado a cada momento, em cada decisão, em cada ação. E quando você faz isso de forma consistente, sem hesitar, sem duvidar, a manifestação física é inevitável. Agora,
deixe-me abordar algo que pode estar preocupando você. Talvez você esteja pensando que tudo isso soa bem na teoria, mas que há uma razão muito prática pela qual isso não pode funcionar para você. Talvez você esteja pensando que sua situação é diferente, que suas circunstâncias são muito difíceis, que você está em carência há tanto tempo que parece impossível mudar. Essa é uma armadilha mental comum e devo alertá-lo enfaticamente que, se você permitir que esse pensamento se enraize, ele destruirá completamente sua capacidade de manifestar. Não existe uma situação que seja difícil demais para ser transformada por meio da mudança de consciência. Não importa quão profunda seja sua dívida, não importa há quanto tempo você esteja na pobreza, não importa quão impossível pareça sua situação, a consciência pode transformar tudo, porque a consciência é a causa de toda experiência. Deixe-me contar a história mais extrema que conheço para ilustrar esse ponto. É a história de um homem chamado Victor, que estava literalmente na rua, sem teto, viciado em drogas, sem família, sem amigos, sem nenhum recurso, exceto sua própria consciência. Victor encontrou um livro de Neville Goddard em um banco de um parque, aparentemente deixado lá por engano. Ele começou a lê-lo não porque acreditasse que funcionaria, mas porque não tinha nada melhor para fazer. Algo nas palavras de Neville ressoou profundamente em Victor. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma centelha de esperança. Não a esperança fraca de que talvez as coisas melhorassem algum dia. A esperança poderosa que vem de compreender que você tem o poder de criar sua realidade através da sua consciência. Victor decidiu fazer um experimento. Ele decidiu que todas as noites, deitado em seu papelão em um beco, imaginaria vividamente uma vida diferente. Ele se imaginava em um apartamento limpo e confortável, se imaginava tomando banho com água quente, ele se imaginava comendo alimentos nutritivos. Ele se imaginava com dignidade e propósito. Ele não se imaginava com mansões ou carros esportivos. Ele se imaginava simplesmente sendo um ser humano que vivia com dignidade básica. E durante o dia, não importava o quão difícil as coisas ficassem. Ele mantinha em sua mente o sentimento de ser essa pessoa digna. Os primeiros meses foram um inferno. Victor estava tentando superar seu vício enquanto vivia nas ruas. Ele estava tentando manter um estado interno de dignidade enquanto sua situação externa era degradante. Muitos dias, ele queria desistir. Muitos dias, a voz da dúvida lhe dizia que ele estava sendo ridículo, que um homem sem teto, imaginando-se com um apartamento, era uma fantasia patética. Mas Victor persistiu. Todas as noites, ele voltava à sua imaginação. Todos os dias, ele tentava agir como a pessoa que era em sua imaginação, mesmo quando suas circunstâncias gritavam que ele era um fracasso. Começou a limpar a área onde dormia. Começou a lavar suas roupas em banheiros públicos. Começou a andar com a cabeça erguida, em vez de encolhido de vergonha. Começou a falar com as pessoas com respeito, em vez de desespero. Depois de 2 meses, algo mudou. Um homem que tinha visto Victor limpando sua área regularmente se aproximou dele. Perguntou se Victor estaria interessado em fazer alguns trabalhos de limpeza para seu pequeno negócio em troca de um salário modesto. Victor aceitou com gratidão. Era um começo pequeno, mas era um começo. Com essa pequena renda, Victor pôde pagar por um quarto barato em um albergue. Com um lugar para tomar banho, ele pôde se apresentar melhor. Com uma melhor aparência, ele encontrou mais trabalho. Com mais trabalho, ele economizou dinheiro. Com as economias, ele finalmente conseguiu alugar um pequeno apartamento, o mesmo tipo de apartamento que ele vinha imaginando há meses. Mas Victor não parou por aí. Ele continuou imaginando uma vida ainda melhor. Ele continuou vivendo a partir de um estado de consciência cada vez mais elevado. Com o tempo, ele não apenas saiu da pobreza, mas prosperou. Ele construiu um negócio pequeno, mas bem-sucedido. Ele ajudou outros sem teto a encontrar seu caminho de volta e, eventualmente, anos depois de encontrar aquele livro no parque, ganhou na loteria. Não foi um prêmio enorme, foram os 900 mil, mas para Victor foi a confirmação final de que tudo o que Neville havia ensinado era verdade.
do fundo mais profundo que se pode imaginar, sem absolutamente nada, exceto sua consciência, ele criou uma vida completamente nova. E se Victor conseguiu fazer isso a partir dessas circunstâncias, ninguém tem desculpa para dizer que sua situação é muito difícil. A lição da história de Victor é esta: não importa onde você esteja agora, não importa o quão impossível sua situação pareça, você tem o poder de transformá-la, porque tem o poder de mudar sua consciência. E quando você muda sua consciência, quando você realmente muda seu estado interno de ser e o mantém persistentemente, apesar das aparências contrárias, o mundo externo não tem outra escolha a não ser se reorganizar para refletir esse novo estado. Agora deixe-me dar a você a fórmula específica, passo a passo, que resume tudo o que você aprendeu até agora. Esta é a fórmula exata que levou tantas pessoas da carência à abundância, do desespero à vitória. Siga-a com precisão e persistência, e você experimentará resultados que transformarão completamente sua compreensão de como a realidade funciona. Passo 1. Defina seu desejo com precisão. Não diga vagamente, quero ser rico. Decida exatamente quanto dinheiro você quer ganhar. Se for através da loteria, especifique o valor. Seu subconsciente responde a instruções específicas muito melhor do que a desejos vagos. Passo 2. Construa uma cena simples que implique a realização do seu desejo. Essa cena deve ocorrer depois que você ganhar, depois que o dinheiro estiver em sua posse, depois que tiver passado tempo suficiente para que a novidade tenha desaparecido e você esteja simplesmente vivendo sua nova vida normal. A cena deve durar no máximo 1 minuto quando você a repetir em sua imaginação. Passo 3. Antes de dormir todas as noites, relaxe completamente. Deite-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente até que seu corpo esteja completamente relaxado. Esse estado entre a vigília e o sono é quando seu subconsciente está mais receptivo à impressão. Passo 4. Entre em sua cena imaginária em primeira pessoa. Não se veja de fora. Veja através dos seus próprios olhos. Experimente a cena como se ela estivesse realmente acontecendo. Use todos os seus sentidos. O que você vê? O que você ouve? O que você cheira? O que você sente fisicamente? O que você sente emocionalmente? Passo 5. E este é o mais crucial. Sinta a realidade da cena. Não tente criar emoção exagerada. Simplesmente sinta a naturalidade, a paz, a satisfação tranquila de alguém cujo desejo já foi realizado. Sinta aquela profunda sensação de certeza que vem quando você sabe que algo é verdade. Passo 6. Repita a cena várias vezes. Sempre que sua mente divagar, traga-a suavemente de volta à cena. Continue repetindo a cena até adormecer. Faça dessa cena a última coisa em sua consciência antes de dormir. Passo 7. Ao acordar de manhã, antes de abrir os olhos, antes de pensar no seu dia, volte brevemente à sua cena. Viva-a novamente 1 ou 2 vezes. Leve consigo essa sensação de abundância realizada ao começar o seu dia. Passo 8. Durante o dia, fique atento aos seus pensamentos imaginativos. Sempre que perceber que está imaginando carência, pare e redirecione sua imaginação para a abundância. Não permita que sua imaginação corra solta, criando futuros que você não deseja. Mantenha sua imaginação disciplinada e direcionada para o que você realmente deseja. Passo 9. No final de cada dia, antes de sua prática principal, revise seu dia. Mude qualquer experiência negativa ou de carência em sua imaginação, reescrevendo-a para refletir o resultado que você teria preferido. Isso limpa o quadro emocional e permite que você comece sua prática principal a partir de um estado limpo. Passo 10. Durante o dia, haja de forma consistente com seu novo estado de consciência. Tome decisões como alguém que já é abundante tomaria. Ande, fale e comporte-se com a dignidade de alguém que já manifestou seu desejo. Não finja. Simplesmente reconheça que a versão de você que já venceu existe em sua consciência
e permita que essa versão se expresse através de você. Passo 11. Seja paciente e persistente. Compreenda que há um intervalo entre a semeadura imaginativa e a manifestação física. Durante esse intervalo, mantenha sua fé. Não procure constantemente por evidências externas. Confie que a semente que você plantou está crescendo sob a superfície. Confie no processo. Passo 12. Quando sentir impulsos para agir de certas maneiras, comprar um bilhete em determinado lugar, jogar em determinado momento, siga-os sem questionar. Esses impulsos são a ponte de incidentes em ação. Eles são sua sabedoria interior guiando você para a manifestação do seu desejo. Esta é a fórmula completa. Não é complicada, mas requer disciplina e persistência. A maioria das pessoas falhará não porque a fórmula não funcione, mas porque não a aplicarão de forma consistente por tempo suficiente para ver resultados. Mas se você se comprometer a seguir esta fórmula sem se desviar, se a aplicar com fé e persistência, experimentará resultados que provarão, sem sombra de dúvida, que a consciência realmente cria a realidade. E agora deixe-me compartilhar com você a verdade final, a verdade mais profunda que é tão libertadora quanto assustadora. Você não precisa ganhar na loteria. A loteria é simplesmente um caminho entre infinitos caminhos, através dos quais sua consciência pode manifestar abundância. Quando você realmente assume o estado de abundância, quando você realmente vive a partir desse estado, o dinheiro encontra maneiras de chegar até você que você nunca poderia ter planejado ou previsto. Para alguns ele chega através da loteria, para outros através de oportunidades de negócios inesperadas, para outros através de heranças surpreendentes, investimentos bem-sucedidos, aumentos salariais, contratos lucrativos ou 1000 outras formas. O como não é da sua conta. Sua única preocupação é assumir o estado de abundância e permanecer fiel a essa assunção, independentemente do que as aparências externas digam. Quando você compreende isso, quando realmente compreende, percebe algo profundamente libertador. Você não está à mercê das circunstâncias. Você não é vítima do acaso. Você não está limitado pelo seu passado ou pelas suas circunstâncias atuais. Você é o criador da sua experiência através da sua consciência. E com essa compreensão, vem tanto um grande poder quanto uma grande responsabilidade. O poder é óbvio. Você pode criar qualquer experiência que possa imaginar vividamente e sentir como real. A responsabilidade é igualmente significativa. Uma vez que você sabe que sua consciência cria sua realidade, você nunca mais pode culpar as circunstâncias externas por sua experiência. Você nunca mais pode dizer que é vítima de azar. Você nunca mais pode culpar a economia, o governo, seu chefe, sua família ou qualquer outra pessoa por sua situação. Sua situação é sempre e apenas o resultado do seu estado de consciência. E isso significa que você tem o poder de mudar sua situação mudando sua consciência. Esta é a verdade mais libertadora e desafiadora que você jamais aprenderá. Agora, você não pode mais voltar atrás e ficar sem esse conhecimento. Você cruzou um limiar. A única questão que resta é: o que você fará com esse conhecimento? Você o aplicará com persistência até que ele transforme sua vida? Ou permitirá que a dúvida e o ceticismo o mantenham em sua antiga realidade de limitação? A escolha é sua, e essa escolha determinará o curso completo de sua vida a partir deste momento.